tudo bem com você? É uma satisfação estar contigo. Nós estamos na disciplina de Sistemas de Informação Gerencial. No tópico de hoje, a gente vai conversar contigo sobre sistemas empresariais. Isso mesmo. Então, estamos na aula 2. E nessa aula 2, a gente tem como objetivo conversar com vocês sobre sistemas funcionais. Aqueles sistemas que têm como característica trabalhar num determinado segmento, numa determinada atividade, de acordo com as necessidades das organizações. Alguns deles são classificados em função de estar trabalhando, atendendo a área operacional, outros na área intermediária da organização, em termos de níveis organizacionais, e também outros sistemas são destinados mais para a gerência, diria, autoadministração, que são aqueles utilizados pelos executivos. Tem também uma outra área que é mais voltada para a automação, que fica lá na base, ou seja, a nível organizacional, lá na base da organização, e muitas vezes não requer intervenção das pessoas. É uma automatização pura mesmo, até mesmo na área da robótica. Então, a gente vai entrar um pouquinho nesses assuntos. Eu acredito que você já estudou bastante aí em relação a esse assunto, já estudou um pouco no livro, ou também já teve oportunidade para estar entrando no fórum, já teve o contato em relação a esses conceitos. Então, para o convite ao estudo, eu gostaria de colocar essa situação em que a Maria, como uma doceira, ela gosta de fazer doce, ela gosta de fazer bolos e ela precisa aí de uma fonte de renda. Ela sabe que um bom produto não basta. Pois bem, ela já conhece a confecção, ou seja, a produção do bolo e do doce, que é o foco no produto. Mas ela precisa de um apoio para atender em termos de sistemas empresariais para o quê? Para trabalhar na gestão. E esse é o foco da aula de hoje. Então, você, como uma das pessoas que está estudando os conceitos dos sistemas de informações, que poderá ou poderia ajudar a Maria nessa administração em si da empresa, você vai ajudar exatamente nos conceitos dos sistemas empresariais. A gente vai passar por algumas situações, problemas nessa aula e você vai entender como então classificar um sistema, quais são os tipos de sistemas que a gente poderia utilizar e também sugerir para a Maria empregar, implantar da forma mais adequada para atender a área operacional, a área gerencial ou a área estratégica. E dessa maneira, então, a gente vai absorvendo melhor o conhecimento. Você deve ter na sua mão aí o seu livro, o seu conteúdo já estudado, por isso a gente vai complementando aqui. Eu acredito que se você tiver qualquer dúvida também, a gente possa ir esclarecendo durante a aula. Como conhecimentos prévios, a gente já passou, inclusive, lá na primeira teleaula, então a gente vai resgatar aqui quais são os sistemas de processamento de transação, sistemas de informações gerenciais, o de apoio à decisão, o de apoio executivo e também o de trabalho do conhecimento, ou seja, do trabalho em relação à empresa como um todo. Então, esse tipo de sistema, ele perpassa todos os níveis da organização. As áreas funcionais são aquelas áreas destinadas a uma determinada função ou uma regra específica dentro da organização. Por exemplo, estoque, ou compras, ou, por exemplo, financeiro, aquele que trabalha com a parte do contas a pagar, contas a receber, aquele que cuida do fluxo de caixa. Então, quando a gente está trabalhando com um sistema funcional na área financeira, ele especificamente trata dos dados diretamente relacionado a finanças, que é contas a pagar, contas a receber, trabalhar com o fluxo de caixa, para atender a empresa inteira, porém, num determinado nível, ou melhor, numa determinada área da organização, que é a área financeira. E aí ela pode ter também, dentro da área financeira, estar trabalhando com os dados operacionais, os dados gerenciais ou intermediários e até os dados
no caso aí, estratégico, ou seja, da área dos diretores executivos. Continuando, nós temos aqui, para a gente pensar na aula de hoje, para você situar num estudo de caso, nós temos a situação geradora de aprendizagem, que é exatamente aquele tema que a gente comentou agora há pouco. A Maria, ela é a pessoa que conhece do segmento em relação ao produto. E aí, ela está trabalhando com algumas pessoas, alguns colaboradores, no caso o Carlos está trabalhando com a parte do escritório que tem a área da contabilidade e recursos humanos, ou seja, como é uma empresa pequena, ela não tem um pessoal de RH dentro da organização, mas ela precisa dessas áreas funcionais trabalhando também para a organização dela. Ela conta então com um terceiro, um escritório de fora. Auxiliar de cozinha, que é uma das pessoas que trabalha com a Maria, nesse caso na produção dos bolos e dos doces, e também um atendente do balcão, aquele que realmente faz a parte da venda, a parte da entrega, aquele que conhece o cliente. E um dos segmentos que a gente vai estar trabalhando nessa aula é exatamente a área comercial, aquela área de, eu diria assim, né, de relacionamento com o cliente, com as pessoas que têm o interesse de adquirir o bolo doce da Maria. Então, a gente vai entendendo como é que se desenvolve as necessidades operacionais das regras de negócio da organização da Maria, e aí a gente vai colocando os conceitos dos sistemas de informações para que ela possa implantar, usufruir dos benefícios dos sistemas de informação gerencial exatamente nessas situações, problemas dentro de cada área funcional ou dentro dos níveis organizacionais que ela realmente precisa, ou para tomada de decisão, ou para agilização dos processos, ou então até mesmo para detectar alguns problemas, alguns erros que possam acontecer durante as atividades diárias na organização onde ela está trabalhando, onde ela pretende muitas vezes expandir e assim por diante. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Muito bem, vamos iniciar então as atividades. Você está preparado? Lembrando então, se tiver qualquer dúvida, pode postar lá no fórum, porque é um meio é um meio na qual você tem contato para tirar dúvidas e também muitas vezes compartilhar com a experiência que você já tem, para dizer, aquele conhecimento eu conheci, consegui aplicar no dia a dia de alguma forma e trouxe um resultado bom ou até mesmo um resultado negativo. Isso é muito bom, faça esse compartilhamento lá no fórum. Então vamos lá para a nossa situação, problema 1. Vejam bem, lembrando que a Maria, ela quer realmente a gestão da empresa, da organização dela, de forma bem solidificada, para entender como é que estão as informações, os processos como um todo. Só que ela reconhece que não consegue lidar com algumas situações. Essa é uma das situações em que muitas vezes o empresário, no caso ela também, que além de ser empresária, ela conhece do segmento, ela conhece de
como produzir um bom doce e bolo, mas ela sabe que algumas situações gerenciais de gestão da organização, ela sente dificuldade. E uma das dificuldades que a gente pode colocar aqui como um exemplo, ok? Para que você possa também situar e entender quais são os conceitos que a gente pode trabalhar para que ela possa fazer uma compra de matéria-prima mais adequada, ou então trabalhar com alguns produtos que muitas vezes pode ter vencimento ou não, e por que não pensar até mesmo no preço de venda? Será que a gente está trabalhando com o preço mais adequado possível? Então, vejam bem, essas situações, problemas, são criadas exatamente para você entender como que você pode aplicar os conceitos dos fundamentos do sistema de informação. Então, pensando no seguinte, se ela trabalha com doces e bolos, ela está falando em alimentos. Muitas vezes ela utiliza ingredientes que são perecíveis. E esses ingredientes, no caso, são perecíveis, ele precisa de um acondicionamento, ele precisa de uma refrigeração, muitas vezes, que são adequadas ao produto e a área operacional dela para produzir um bolo e doce com qualidade, com segurança também. O cliente que vai consumir ou a pessoa que vai consumir, com certeza ela precisa ter essa segurança. Segurança de que o produto não vai fazer mal, além de ser saboroso, tudo, ela também tem que oferecer essa segurança. E onde entra então o sistema de informação para ajudar nesse caso? Será que na parte da área funcional de estoque, conforme a gente citou agora há pouco, na qual eu posso saber onde está armazenado e em que data foi armazenada, qual é que é a data de vencimento daquele produto? Como é que se organiza? Quando a gente tem poucos itens, ou seja, poucos insumos, poucos ingredientes ou até mesmo poucos fornecedores, muitas vezes a gente consegue, num caderninho mesmo, de repente até de memória você consegue lembrar onde está o produto e em que data vai vencer. Quando a gente trabalha com organizações mesmo de pequeno porte, na qual você tem vários produtos, acondicionados ou não em refrigeração, ou até mesmo aqueles produtos que têm um peso maior, peso menor em termos de localização dentro da organização, você precisa ter muitas vezes um mapeamento, você precisa ter algumas informações que constam dentro de um sistema e que você possa consultar por ordem, por exemplo, de data de vencimento. E aí a gente vai classificando dessa forma, tanto na área operacional quanto na área gerencial, para que você possa utilizar, você emprega aqueles produtos, ou seja, você utiliza aqueles produtos de acordo com essa ordem de data de vencimento. E aí você não corre o risco, ou melhor, a Maria, né, não corre o risco de deixar o produto vencer. Além do prejuízo, você pode ter prejuízo, digo, diretamente no custo, você pode também ter problemas utilizando um produto já vencido ou um produto que ficou fora das condições adequadas de acondicionamento e aí sim trazer um problema maior, mais sério lá no comercial, ou seja, lá no cliente. Enfim, os sistemas eles devem estar adequados para atender essas situações. Então, a gente vai ver agora, voltando aqui no slide, só para entender então como é que a gente vai resolver essa situação para a Maria, né? Será que os sistemas eles podem ajudar? Essas perguntinhas são básicas para que você possa responder juntamente com o que a gente está passando para você e com a situação em que a Maria deseja, né? Será que você sabe, então, o que é um sistema empresarial? A gente vai respondendo à medida que a gente vai falando aqui e complementando o estudo que você já fez. No primeiro item aqui, Turban, em 2005, ele diz o seguinte, ó, sistemas empresariais são aqueles que envolvem a empresa como um todo ou suas principais áreas. Então, ele deixa aqui bem claro que todo sistema empresarial, ele envolve a empresa como um todo. O que significa isso? Significa que as informações que estão sendo trabalhadas no sistema, eles devem ser de conhecimento da empresa como um todo. Ele diz que pode ser parcial. Muito bem. Quando a gente está falando em controle de estoque, uma área funcional destinada para controlar tanto em quantidade como qualidade do produto, muitas vezes ele requer alguns cuidados diretamente ao processo do estoque.
ao estoquista, ou seja, aquelas pessoas que têm responsabilidade em fazer a manutenção, a operação no estoque, ela está destinada somente para aquelas pessoas. Mas não significa que somente eles devem manter a informação segura e também disponível. Muitas vezes eu preciso dessas informações para as outras áreas funcionais. Por isso que a ideia é sempre envolver a organização como um todo. Apesar de estar atendendo uma área funcional, aquela área funcional ela tem uma integração. Imaginem no caso da Maria. Eu preciso de produtos para industrialização. Eu preciso dos estoques para industrialização e assim por diante. Tudo bem? Continuando aqui no slide, nós temos o seguinte. Componentes interrelacionados, segundo Laudon, que coleta, recupera, processa, armazena e distribui informações. Então, complementando o que eu disse agora há pouco, a distribuição da informação significa colocar aquelas informações diretamente para as outras unidades ou outras áreas funcionais, de acordo com a necessidade de cada área funcional. Mas os sistemas empresariais, ele tem a função de coletar, ou seja, recuperar a informação quando o fato ocorre, fazer o tratamento, ou seja, o processamento da forma mais adequada e também o armazenamento de forma segura para que outras pessoas possam recuperar ou até mesmo a área da supervisão ou a área dos executivos. Tudo bem? Continuando também, nós temos que responder para que você possa entender como que seria então, por que a integração dos sistemas empresariais? A tecnologia de computadores, dos computadores no caso, a área da informática em si, do século XX, era baseada na funcionalidade. Então, muitas vezes, ele atendia somente uma área funcional, até um determinado momento da nossa época aí, em termos de informatização. Agora, no século XXI, se torna-se impossível administrar de forma eficiente uma empresa com essa tecnologia. Ou seja, os computadores em si, eles têm o mesmo trabalho, porém eles atendem de forma integrada. São todos os sistemas integrados, tanto do estoque como a área comercial, a área financeira e assim por diante. Um outro conceito. Sistemas funcionais podem não permitir que departamentos diferentes se comuniquem com a mesma linguagem. Muito bem. Uma das características dos sistemas empresariais é que os termos utilizados por uma área funcional, eles possam ser ou iguais ou pelo menos ter a mesma compreensão. Isso é importante. No momento em que a Maria vai trabalhar com a parte do estoque, ela está falando em data de vencimento de um produto. Da mesma forma, esse termo data de vencimento, ele diz que o produto vai vencer numa determinado dia ou hora. Porém, os outros departamentos funcionais, áreas funcionais, também devem ter o mesmo entendimento de que aquele dado ou aquela informação referente a um determinado produto, ele também tem uma data para vencer. Muitas vezes a gente coloca um nome de um atributo ou de uma informação que não condiz com aquilo que é realmente a necessidade da organização como um todo. Então, é importante esses pontos para que você possa perceber no momento de uma implantação de um sistema, para que esses termos sejam, eu diria assim, meio que universais dentro da organização. Ok? Continuando mais um pouquinho, falando sobre os benefícios dos sistemas empresariais. É um auxílio na tomada de decisão e um ponto fundamental é aumentar o valor agregado dos produtos. Criação ou desenvolvimento das vantagens competitivas, desenvolvimento ou fabricação de produtos com maior qualidade, maior oportunidade de negócio. Esse item aqui ele fica muito relacionado com a área da competitividade. Maior rentabilidade também é um dos itens que a Maria estava preocupada em relação ao preço praticado, se está dentro de um preço adequado ou não, pensando logicamente nos custos e também no preço final do produto. E maior precisão das informações,
uma vez que os sistemas empresariais computadorizados, ele tem como objetivo trabalhar com informações precisas, com informações de dados, fatos coletados no momento em que realmente aconteceu e também o tratamento mais adequado possível. E aí, por último aqui, mas não mesmo menos importante, diminuição do desperdício. Muitas vezes eu tenho desperdício, mas eu tenho que ir diminuindo até eu ter um custo mais adequado e aumentar talvez a minha rentabilidade ou proporcionar maior, diria, valor agregado ao produto, que é um dos pontos que a gente sempre cita aqui como muito importante. A partir do momento que eu tenho todos os produtos adequados, de acordo com as necessidades em termos de valores, eu também consigo oferecer melhores serviços para os nossos clientes. Vamos entender o seguinte, será que a Maria, então, ela consegue, através dos sistemas empresariais, atender a área da gestão? Vamos lá. Compreender se o sistema de informação não está limitado a um setor do departamento. Eu acho que pelos conceitos que a gente viu agora há pouco, é fácil de entender que todos os departamentos, áreas funcionais, elas estão integradas. Então, não fica limitado realmente a uma área funcional. Compreender os sistemas de informação e as áreas que devem ser abordadas, ou seja, a gente está falando em todas as áreas, de acordo com uma determinada prioridade. Conhecer as vantagens e desvantagens de se implantar um sistema de informação. Eu acho que ela já conseguiu perceber que se eu tenho todas as características do sistema, em termos de maior produtividade, maior precisão das informações, que estão mais relacionadas à área, ou seja, à tecnologia da informação, eu vejo como uma vantagem a utilização de um sistema de informação, no caso empresarial. Mapear as áreas relevantes para atender seus anseios. Então, quando a gente vai implantar um sistema, muitas vezes é importante a gente mapear da forma, colocando assim uma prioridade de qual que é a área mais importante ou mais crítica para fazer a implantação. Eu não consigo fazer a implantação de todas as áreas funcionais ao mesmo tempo, independente do porte da empresa. No caso da Maria, que é um porte pequeno, muitas vezes eu até entendo a empresa mais rapidamente, eu até consigo implantar o sistema de forma mais integrada, com menor prazo ou menor tempo, porém é importante também entender que numa empresa de maior porte nós precisamos colocar ela, ou seja, a implantação dos sistemas de forma mais gradativa. Mostrando um pouquinho sobre a integração, nós temos o seguinte, nesse diagrama, segundo o Loudon, que está lá no livro didático seu, você já deve ter passado por esse diagrama, para explicar para você, eu tenho o seguinte, imagine então, quando a gente está falando num dos itens das funções dos sistemas empresariais, falando em armazenamento. Armazenar significa colocar um banco de dados centralizado de forma estruturada. Lembra que a gente comentou lá na primeira aula de dados estruturados? Muito bem, esse banco de dados ele está estruturado para atender quem? Nesse diagrama, ele está atendendo tanto a área de recursos humanos, apesar da Maria ter uma área de recursos humanos fora da empresa, ou seja, no escritório, ela também vai ter essa integração. O pessoal lá do RH, da contabilidade, eles vão utilizar mesmos dados de forma integrada para que atenda às necessidades de folha de pagamento e tudo mais. Aqui, mesma forma, a área financeira e contabilidade, vendas e marketing. Quando a gente fala aqui em marketing, vamos falar logo na sequência aqui, falando sobre o relacionamento com o cliente, mostrar quais são os produtos que nós temos, quais são as inovações que nós temos em doces e bolos também. Ou então, na área da produção, da manufatura, que é um dos pontos que a gente comentou bastante em relação à qualidade do produto, a utilização da matéria-prima ou dos insumos para fazer o doce e bolo. Então, todos esses itens eles estão integrados exatamente de acordo com o que mostra no diagrama aí, através de um banco de dados. Então, um dos itens que a gente já viu na aula anterior, você viu que um dos componentes importantíssimos é o banco de dados. E é através dele que a gente consegue fazer a integração, né, e a disponibilização dos dados armazenados adequadamente.
E aí, como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Olá, de volta agora. Nós estamos iniciando a situação problema 2. Na situação problema 1, a gente já teve o contato aí com o conceito em relação a sistemas empresariais, como é que a Maria pode utilizar melhor os sistemas empresariais. E agora, nessa próxima etapa aqui, o próximo desafio para você, é entender como funciona, pelo menos alguns dos tipos, os mais importantes nesse caso, para atender a área da gestão, no caso da Maria, ok? Vamos lá para o slide, nós temos o seguinte, ó. Maria recebeu então uma visita de um desenvolvedor de software. Opa, agora realmente ela vai começar a entender melhor, inclusive um pouco mais tecnicamente, né? Quando a gente fala em software, como é que o desenvolvedor, como é que vai ser o diálogo dela, que é uma empresária, é doceira, inclusive, é ela que conhece muito bem como fazer um produto bom. Agora ela tem que entender um pouco mais de software também, né? Então, no momento de jogar conversa fora, ou seja, de entendimento inicial de como funciona o software, Maria expressou algumas preocupações, essas preocupações que norteiam, então, o que ela realmente deseja, o que ela realmente precisa na gestão da empresa dela. Como exemplo, a gente tem 3 situações aqui, ó. Se o valor recebido, no caso dos custos do produto, né? Aqueles custos diretamente relacionados ao bolo doce que ela está fabricando, será que está de acordo? Será que eu estou tendo lucro com o preço vendido, através do preço vendido, eu estou conseguindo cobrir os custos e também ter lucro? Aqui, quando a gente fala em custo, nós temos que pensar não só nos produtos e insumos, mas nós temos que pensar na folha de pagamento. Lembra que ela tem uma auxiliar lá na cozinha? Não só auxiliar, mas ela tem o balconista, ou seja, tudo isso é custo do produto. Então, lembra que a gente falou que tem uma integração com o pessoal de recursos humanos, ou seja, a área funcional de RH, da folha de pagamento? Então, todas essas informações, elas têm que estar contempladas quando a gente pensa no custo do produto. Por isso que a gente diz, o sistema de informação tem que estar integrado. Todas as informações, ela tem que estar trabalhando de acordo com as necessidades para conseguir chegar no preço de um produto, ou seja, de um doce, ou de um bolo, ou de 1 quilo de um bolo e assim por diante. Continuando no slide, o salário de produção da funcionária, como é que está isso? Será que está dentro das necessidades? Isso também vai de encontro não só da área de folha de pagamento propriamente dita dela, mas também de produção da funcionária, né? Será que a produção da auxiliar, juntamente com outras pessoas, está de acordo? A produtividade, a gente está falando em qualidade e produtividade, ok? Então, dentro da área funcional, produção, será que nós conseguimos computar qual que é o tempo gasto e também todos os produtos utilizados, não só em custo, mas sim em quantidade produzida e pela qualidade produzida? Programação de entregas dos fornecedores. Será que nós temos aí condições de verificar, de rastrear com todos os fornecedores, não só aqueles que realmente já estão fornecendo, mas será que a gente tem condições de identificar outros fornecedores que podem atender em termos de entrega, não só pelos prazos, mas pelos custos, pela qualidade do produto em si, de acordo com a necessidade da fabricação de bolo e doce? Então, vamos pensar no seguinte, quais tipos de sistemas empresariais que ela poderia aplicar na empresa dela
que seja mais adequado, né? Será que seria um RP? Será que seria um SCM? O que são essas siglas então? Vamos lá. Pensando em sistemas empresariais, nós temos algumas classificações, que é exatamente essas siglas, né? E essas siglas são aquelas que você já estudou no livro, mas a gente vai colocar aqui como que ela poderia então utilizar esses sistemas da forma mais adequada possível para que ela consiga ter a gestão e a segurança de que ela está conseguindo operar a empresa, trabalhar com os preços mais adequados possíveis, os clientes realmente estão satisfeitos, os fornecedores estão sendo gerenciados por ela, em função das necessidades de qualidade, de prazo de entrega, de custo e tudo mais. Vamos lá para o nosso slide. Nós temos o seguinte, ó, SCM. O que é? É o Supply Chain Manager, que é nada mais do que a gestão da cadeia de suprimentos. É um dos pontos fundamentais para que ela tenha o seu produto, bolo ou doce, fabricado de forma mais adequada possível. Então, esse tipo de sistema é uma ferramenta que, usando a tecnologia da informação, possibilita a empresa gerenciar a cadeia de suprimentos. Então, esse é um ponto fundamental para que você possa entender, você possa sugerir para a Maria ou na empresa onde você está trabalhando hoje, de forma mais tranquila, de forma bem clara, quais são os pontos que nós devemos gerenciar em termos de cadeia de suprimento para que eu tenha qualidade nas informações e alcançar aí, nesse caso, a competitividade. O que é isso? Quando a gente fala em cadeia de suprimentos, significa que eu consigo entender, eu consigo ter a segurança de que o meu fornecedor vai entregar o produto que eu preciso, ou insumo, no caso, para Maria, que é um açúcar, farinha e tudo mais, de forma mais adequada, com um custo mais próximo do que eu preciso. Então, quando a gente fala em farinha, será que eu preciso entender somente quem está entregando propriamente a farinha? Ou muitas vezes eu preciso um pouco além disso? Quando a gente fala em cadeia de suprimento, significa que ir além de quem realmente entrega a farinha. Eu preciso entender também qual que é o processo de fabricação. Será que no processo de fabricação da farinha, eles têm os cuidados necessários? Vão um pouco além? Será que quem fabrica a farinha, ela precisa do trigo? Onde está sendo produzido o trigo? Qual que é o tempo ou a qualidade do trigo? Nós precisamos ir até no campo, se for necessário, se for condizente, inclusive com os custos e a necessidade, a exigência do cliente dela, ela deve caminhar no modo inverso, nesse caso, e tentando encontrar o melhor custo, a melhor qualidade do produto que ela precisa. Esse é um exemplo que a gente está citando, só para você entender que cadeia de suprimento, ela requer o quê? Uns cuidados, exatamente até a origem do primeiro item a ser utilizado, no caso, na fabricação dela. Então, da farinha, ou da fábrica da farinha, e aí o produtor do trigo, e assim por diante. Tudo bem? Continuando aqui, mostrar esse diagrama que é exatamente o que eu estou dizendo. Agora, em relação à cadeia de suprimento segundo o laudo, né? Nesse diagrama a gente pode perceber que nesse caso, ela como fabricante, ela está mais ou menos aqui, né? Eu diria assim, ela está mais em fabricação, mas ela precisa de um distribuidor para vender, ela precisa de algumas lojas para vender o produto dela e assim por diante. Ou muitas vezes ela vende diretamente para um cliente quando o cliente vai lá no balcão da empresa dela. Será que isso é o suficiente? Não. Exatamente o ponto que a gente está falando. O sistema do tipo SCM, ele tem como proposta trabalhar com o fornecedor ou o fornecedor do fornecedor. Se esse fornecedor da Maria é o distribuidor da farinha, a gente está falando que esse fornecedor aqui é o fabricante da farinha, ou que este nível, ou nessa ordem aqui, na primeira
ordem, aqui é o fabricante do trigo, ou seja, o produtor do trigo lá na lavoura, na fazenda. Ele produz o trigo aqui, num determinado momento, ele passa para a indústria fabricar, né, ou seja, produzir a farinha, e depois entrega a farinha para a Maria utilizar para fazer os bolos, nesse caso. Tá? É um exemplo aí. De acordo com o quê? De acordo com o que o cliente realmente espera do produto dela. Então, quando a gente fala em cadeia de suprimentos, eu estou enxergando não só um fornecedor ou somente um cliente, mas todos os papéis que envolve, no caso, a cadeia inteira. Muitas vezes eu tenho uma loja de varejo, muitas vezes eu tenho um distribuidor no meio do caminho entre o cliente e a nossa fábrica, mas eu preciso entender a necessidade de todos os envolvidos nessa cadeia. Bacana, né? Vamos ver um vídeo agora, rapidinho, só para entender aí como um dos exemplos. Onde estão minhas meias? Encontrei minhas caixas de meias. Se as meias não chegarem, alguém vai pagar o pato. Se não chegarem... Alguém paga o pato, né? Pato? Eu crio ovelhas. As ovelhas vão pagar o pato. Lamento, mas para que tanta confusão? São apenas meias. Seus pés de pato. Muito bem. Você percebeu, né, que de repente é só um item, mas não é só um item, é um item dentro de uma conjuntura. Então, da mesma forma que a gente precisa ter cuidado de um item, nós precisamos ter cuidado de todos os itens. E vamos imaginar, não só a farinha, mas vamos pensar num dos produtos que seja perecível. O fermento, por exemplo. Será que o cuidado não é maior? Sim, até porque o tempo de validade de um fermento é muito menor do que a farinha. Então, esses itens é o que faz com que nós precisamos entender melhor como é que funciona as regras da organização, exatamente para escolher melhor os sistemas de informação que pode trazer maior benefício, sempre pensando dessa forma. Continuando, vou mostrar um diagrama aqui, que eu desenhei exatamente para você perceber como é que é a integração do sistema financeiro, né? A gente está falando em sistema financeiro quando eu estou pagando o fornecedor, quando eu estou recebendo do cliente e assim por diante. E todas as áreas do projeto, ou seja, áreas da organização, até mesmo quando eu estou trabalhando com os projetos de implantação dos sistemas, eu preciso ter a integração. Por quê? Inclusive, os projetos de implantação de sistema têm custo. E esses custos, muitas vezes, ele pode estar impactando diretamente lá na minha lucratividade do produto ou não. Então, será que um RP pode trazer um benefício para você? Vamos imaginar que o sistema seja um RP desenhado dessa forma. Então, todos os recursos, processos e materiais necessários, eles devem ter essa integração. E essa integração está representada aqui por essa seta, não só de ida, mas ida e vinda das informações, ou seja, a troca de informações que eu preciso, não só de uma área funcional, mas sim de todas elas. Todas elas têm que estar interligadas como? Dessa maneira. Lá no início da aula a gente mostrou um banco de dados, da mesma forma a gente está expandindo um pouco mais aquele diagrama, exatamente para mostrar que, além daqueles sistemas que a gente viu inicialmente, como exemplo, finanças, produção, entre outros, nós temos também que entender que os fornecedores fazem parte desse sistema como um todo, de toda a integração, eu diria, né? Para que o banco de dados tenha os dados e informações armazenadas de forma segura e disponibilizada para todas essas áreas, inclusive da venda, da distribuição, o apoio ao serviço, sabendo que muitas vezes o cliente tem dúvida daquele produto que ele está comprando, do doce que ele está comprando, muitas vezes alguns assuntos mais específicos, por exemplo, clientes que são, né, que não podem ingerir glúten, como é que é o trabalho disso? Como é que a Maria
trabalha nesse sentido, como é que ela atende esse cliente. Precisa entender isso para conseguir rastrear melhor o produto. Muitas vezes ela precisa de uma linha de produção diferente para atender esses clientes. Sim, então esses entendimentos são importantíssimos para que o cliente fique satisfeito, para que os funcionários consigam trabalhar de forma adequada para atender uns clientes mais específicos, juntamente aí com os fornecedores também colocando seus produtos com qualidade maior, ok? Continuando então, vamos classificar aqui um pouquinho mais em relação a RP e SCM para que a gente possa atender melhor a Maria, a organização no caso aí da Maria, né? O uso de software RP e SCM não é necessariamente uma decisão um ou outro, né? Não é exclusivo, mas sim de serem usados em conjunto. Então, alguns sistemas que podem ser aplicados, que são esses RP ou SCM, eles devem estar em conjunto. O RP está atendendo as áreas funcionais como um todo, mas o SCM ele é importante porque vê a cadeia de suprimento como um todo. Ele está tratando as informações desde o primeiro fornecedor até o cliente final, passando pelo distribuidor, passando pela fabricação, que é a indústria, no caso da Maria, entre outros papéis envolvidos na cadeia de suprimentos. E aí o RP, um macete para você. O que é o RP? É como eu posso melhor receber e atender o seu pedido. Nesse caso, o pedido do cliente. O que significa isso? Quando a gente tem um cliente pedindo um produto, no caso bolo ou doce, a gente diz o seguinte, né? Como é que eu posso atender melhor? Pensando em todas as áreas funcionais. Qual que é melhor, não só preço, mas preço final, também prazo de entrega, quais são os itens que compõem aquele produto, se é um doce específico que requer ingredientes específicos, então como que eu posso atender, ok? E o outro, no caso aí, outra definição do SCM no slide, é como eu devo, ou seja, se eu devo receber o seu pedido, será que eu tenho condições de atender o pedido deste cliente? Então, quando a gente pensa no SCM, vai um pouco além. Porque se eu devo, é porque eu tenho condições de atender um cliente mais específico. Ele não pode ingerir glúten, então significa que a minha cadeia de suprimento, ela precisa ser acionada. Eu preciso saber como é que é produzido a farinha lá, no caso aí, não é a farinha de trigo, né? Então eu preciso saber como é que vem a farinha, de onde vem e como é que é o processo de produção. Será que não está contaminado? Então todos esses itens vai além de um RP. Eu preciso estar consorciando o RP, ou seja, um conjunto de recursos, nesse caso, que é o RP ou SCM, faz com que eu consiga então atender melhor a área de sistema de informações como um todo. Então, lembrando lá, quando eu falo em RP, como que eu atendo o meu cliente? O SCM é se eu devo atender o cliente ou não. Porque se eu não tenho condições de atender em termos de qualidade do produto, ou até mesmo no prazo de entrega do produto, o SCM vai me ajudar a indicar se eu devo atender o cliente ou não. Ok? Finalizando então, você conseguiu perceber alguns tipos de sistemas, que no caso a gente focou mais em RP e SCM, para atender melhor as necessidades da Maria. Olá! Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Muito bem. Agora a gente está numa outra área que é um pouco mais
focada no relacionamento com o cliente. E aí a Maria tem uma preocupação grande também. Vamos ver a situação do problema 3? Maria, então, quer conferir os números de vendas. Então, vamos partir para a área comercial, área de entendimento com o cliente. Ela viu que as vendas estão caindo. Isso não é nada bom para o cliente, no caso, para ela, que é dona da empresa, e nem para todos os funcionários da empresa, né? Porque se a venda está caindo, isso é um risco para o negócio e um risco para todos que estão envolvidos, inclusive para o fornecedor. Alguns clientes deixaram de frequentar a sua loja. Então, lá no balcão, ela percebeu que alguns clientes não estão procurando pessoalmente. E aí, nesse caso, também vai comprar menos. Sem nenhuma informação disponível sobre quem são os clientes. Esse é um ponto fundamental. Muitas vezes, eu preciso entender quem é realmente o meu cliente. Não é somente um cliente qualquer, né? Nós precisamos realmente entender quem é o cliente. Sem nenhum tipo de comunicação com o consumidor. Muitas vezes eu tenho boa comunicação, mas será que eu tenho registro dessas comunicações? Vamos lá, então chegou a hora de você compreender como é que faz a gestão dessa área comercial para que consumidores e o próprio empresário, no caso a Maria, tenha condições de trabalhar em parceria. Então, a sua responsabilidade agora é entender um pouco mais sobre essa área aqui. E saber que os sistemas empresariais, os sistemas de informações empresariais vai atender também no sentido de entender quem é o cliente, qual é o relacionamento que a empresa tem com o cliente. Esse esforço tem como proposta manter cliente e conquistar cliente. Ponto fundamental para a gente nortear o entendimento dessa situação. Problema 3 é o seguinte. Quando a gente quer conquistar um cliente, significa que ele ainda não comprou o produto nosso. É uma pessoa potencial porque ela consome produto. Consome, no caso, doce ou bolo. Mas será que a gente sabe quem é essa pessoa? Nós precisamos realmente ter certeza que ela consome doce. Eu, por exemplo, não consumo doce. Então, eu não sou o potencial cliente. Então, nós precisamos discernir muito bem isso. No caso, a Maria, juntamente com o balconista ali, ou então pessoas que estão na loja vendendo o produto dela, um distribuidor que seja, que são muitas vezes os parceiros, que é um dos pontos também que a gente vai entrar nessa situação problema 3, é entender que o cliente e o parceiro do cliente, ou no caso o parceiro da Maria, para com o cliente, ele entenda muito bem como vender para essa pessoa que ainda não comprou. E mais importante é manter o cliente. Aquele que já comprou uma vez, será que ele deixou de comprar? Qual é o motivo? Então, a manutenção do cliente é fundamental, tanto, eu diria assim, até mais importante. Porque eu conheço o cliente, uma vez ele já apostou no nosso produto, e o sistema de informação gerencial, ele vai ajudar exatamente nesse ponto. Entender o porquê que o cliente parou de comprar. Ok? Continuando ali, ó. Os clientes são a base da empresa. Ótimo. É ele que vai comprar e ele que vai trazer recurso para que a gente possa manter os nossos negócios. E a ideia simples é tratar diferentemente cada cliente. Não porque eu queira, mas sim porque cada cliente é diferente. Pois é baseado no fato em que nenhum cliente é exatamente igual ao outro. Tudo bem? Você conseguiu entender isso? Você conseguiu entender que cada pessoa tem uma necessidade diferente ou um gosto diferente, gosto específico, da mesma forma que você exige de um aparelho que você compra com algumas funcionalidades que você gosta, outro aluno ou outra pessoa compra o mesmo aparelho pensando em funcionalidades diferentes do que você realmente acha que é o mais importante, né? Continuando ali, só para a gente mostrar um pouquinho, lá nesse link você pode acessar, tem uma parte desse texto que é importante você compreender. Paine, em 2006, diz o seguinte, ó, ele defende o CRM, que é exatamente o ponto que a gente está conversando, que é o relacionamento com o cliente, em que mais oportunidades para o uso de dados e informações no sentido de atender o cliente e implementar melhores estratégias de marketing.
Então, marketing é mostrar o que eu consigo oferecer ou o que a Maria consegue oferecer de produtos, no caso, bolo e doce, e relacionar com o cliente, porque se eu sei que aquele cliente prefere um outro tipo de produto, eu não posso insistir. Então, para que isso aconteça, eu preciso realmente conhecer muito bem o cliente. E aí, o sistema de informação e as ferramentas da TI vai nos ajudar a identificar melhor os clientes. Como é que é o cliente, então? Para a gente explicar um pouquinho melhor, para você entender um pouquinho melhor, nós temos o seguinte, ó, cliente como um todo. Num outro nível eu tenho todos os sistemas, pensando no RP, pensando no SCM inclusive. E aí um banco de dados para disponibilizar as informações dos clientes inclusive, tá? A gente está falando um banco de dados central aqui que vai atender os sistemas RP e também os dados do cliente. Como é que se faz, então, onde entra aí o CRM? Essa sigla tem que ficar bem fixada para você. Customer Relationship Management. O CRM faz esse meio. Ele trabalha numa interface com o cliente e na outra interface com as informações internas da organização. Eu diria internas e externas, porque aqui também eu tenho SCM, eu tenho outros fornecedores e assim por diante. Então, nesse diagrama a gente percebe aí qual é o ponto de ligação que o CRM faz para que as informações estejam integradas de forma mais adequada possível entre o CRM, ou melhor, entre o RP, o SCM e tudo mais, mas sempre visando quem? O cliente. Vamos continuar um pouquinho em relação aos conceitos de CRM, pensando nas vantagens, características do CRM. Seria o seguinte: proporcionar melhor atendimento ao cliente, melhorar a eficiência central do atendimento, venda cruzada de produtos. Aqui a gente está falando, lembra que a gente falou dos produtos e daqueles clientes que ainda não compraram? Aqui entra os dois pontos, os clientes que ainda não compraram e também os clientes que já compraram. Por que não oferecer, ou pelo menos em termos de estratégia de marketing, mostrar quais são os produtos que aquele cliente poderia gostar. Auxiliar na área de vendas e fechar negócio de forma mais rápida e eficiente. Por que mais rápida e eficiente? Porque eu conheço melhor o cliente. O meu sistema CRM está mostrando quem é o cliente. Lembra daquela ideia de quem é o cliente? É aquele que gosta de doce ou aquele que gosta de bolo? É aquele que faz festa ou aquele que simplesmente come ou seja, consome doce diariamente? Então, essas são as características que nós precisamos entender. Simplificar processos de marketing, vendas, descobrir novos clientes e também aumentar as receitas de clientes e parceiros. Opa, entrou mais um item aqui, parceiros. Eu até já comentei um pouquinho, mas quem são os parceiros nossos? Parceiro da Maria, no caso. São aqueles que revendem, ou pelo menos mostram o produto. Não vende, mas indica. Muitas vezes um cliente, além de ser cliente, é parceiro. Esse é o ponto fundamental. Se eu consigo vender para um cliente que também é parceiro, eu consigo ter resultados muito maiores, não é mesmo? Então, esse é um ponto que você também precisa entender para que você consiga entender o sistema de informação e como que o sistema de informação vai auxiliar a sua organização. Vamos ver no vídeo? As empresas costumavam nos ver como grupos, porque elas não conseguiam ver o que diferenciava as pessoas. Hoje, empresas do mundo todo usam a análise de dados para encontrar particularidades nas redes sociais, opiniões e transações. Isso ajuda algumas empresas a aumentarem suas vendas online em até 50%, oferecendo a seus clientes uma experiência de compra única. É nisso que eu estou trabalhando. Eu sou da IBM. Vamos construir um planeta mais inteligente. Muito bem, então, falando em cliente, falando em parceiro, pensando em especificidade, ou seja, entender melhor cada um deles. E cada pessoa é diferente realmente.
vamos para o slide falar um pouquinho sobre PRM, que é o Partner Relationship Management, que são os parceiros nossos, o parceiro da Maria, ou parceiro seu que vai atender melhor em termos de sistema de informações para a Maria gerir ou gerenciar a empresa, quando o foco é conhecer melhor os clientes e parceiros. Então, essa ferramenta utiliza dados do próprio CRM, que são os dados dos clientes específicos, quem é o cliente e quais são as características dele, qual é o perfil do cliente, e também vai trazer para a empresa qual é o parceiro mais focado ou realmente que vai conseguir mostrar ou indicar o produto dele. Esse é um ponto fundamental. Então, vai auxiliar, no caso, a gestão dos canais de distribuição. Lembra que lá no SCM, naquele diagrama que a gente mostrou, a parte da distribuição é das fases, ou seja, assim, qual é o papel também do distribuidor? É revender o produto ou então simplesmente indicar o produto? São os canais de distribuições que nós precisamos identificar. E o sistema SCM, o RP, juntamente com o CRM, ele vai trazer o conceito aí no caso do PRM, que é a identificação então dos parceiros e também o gerenciamento desses parceiros, motivando inclusive, né, esses parceiros em comissões ou gerar oportunidade para desenvolver uma campanha de marketing juntamente com esses parceiros, entre outros fatores que são importantes para alavancar a venda e manter todos os clientes continuando comprando aí no caso da Maria. Como colocar em prática no caso o CRM com o PRM? Seria aí integrar CRM com PRM, ou seja, o relacionamento, todos os dados que têm um relacionamento com o cliente, juntamente com os dados que eu tenho dos meus parceiros. Esses parceiros que também podem ser clientes, podem ser distribuidores, pode ser um ponto de venda, no caso da Maria pode ser uma padaria, pode ser lá um supermercado e assim por diante. Proporcionando o quê? Aumentando a relação com o cliente. Então vai diminuir o espaço de tempo, porque eu vou ter mais contatos com o cliente, eu consigo entender qual é o desejo do meu cliente, que é a identificação de quem é o cliente, entendendo cada pessoa quanto ao seu desejo em relação, no caso, o doce ou bolo, né? Se essa pessoa, no caso, ela faz consumo de produtos diariamente, ou quando tem uma confraternização com amigos, ela compra um produto diferente daquilo que ela está habituada a comprar e assim por diante. E aí, criando então um diferencial para o parceiro, que são aqueles, né? Supermercado, panificadora, cantina, inclusive eventos. Muito bem, olha só. Eventos muitas vezes são aqueles que acontecem num congresso ou num seminário, que muitas vezes não é permanente, mas é um ponto fundamental, é um local fundamental para a identificação de parceiros. Quais são os tipos de CRM que nós temos? O colaborativo, o analítico e o operacional. O colaborativo é aquele que o próprio cliente consegue, através de um site ou através de um contato por telefone que seja, mostrar qual que é a intenção dele. Muitas vezes ele próprio está solicitando um novo produto ou sugerindo lá um produto que ele tem mais afinidade ou desejo, e aí o CRM colaborativo faz com que a gente abra esse contato com o cliente diretamente. O analítico é aquele que a gente utiliza as informações do CRM. Lembra que a gente mostrou no gráfico que o CRM está intermediando a parte do CRM, juntamente com o RP e os outros papéis da empresa, até mesmo com os fornecedores. Então, eu analiso os dados que já tenho no meu banco de dados, através de um data warehouse, no caso, e eu tenho lá o CRM analítico. Eu consigo cruzar as informações juntamente com a parte da colaboração do meu cliente
e aí consigo direcionar melhor ou o marketing ou uma venda direta. E o operacional nada mais é do que fazer com que a nossa equipe, ou seja, a equipe da Maria, entre em contato com o cliente diretamente, faça uma atuação melhor em termos de marketing ou de oferta de um produto específico. Então, o CRM, aí, nesse caso, tem essas 3 características, né? O operacional, por parte da empresa, o analítico, que está juntando todas as informações que estão no banco de dados, também por parte da empresa, e quando a gente fala em CRM colaborativo, a gente tem uma participação mais ativa do nosso cliente, ou até mesmo do parceiro, que são os PRMs, né? Ok? Vamos lá, vamos só para finalizar. Você pode acessar mais informações lá no slide. Nós temos esse link. Você pode acessar mais informações sobre esses tipos aí de CRM. E aí a gente finaliza então essa parte do CRM, que é exatamente o tipo de sistema empresarial que vai fazer o tratamento das informações, vai consolidar as informações, pensando lá na coleta de dados e também armazenamento, passando pelo tratamento de dados, que é todo o processo, e disponibilizando essa informação tanto para o cliente, para o parceiro e principalmente para a área, eu diria, gerencial da empresa, da organização da Maria, tomar as decisões ou então interferir em relação a melhorar as vendas, que é uma das preocupações que ela tinha no início dessa SP. As vendas estão caindo, como é que eu consigo aí equalizar esse ponto? Exatamente, criando um contato maior com o cliente, tratando melhor as informações do cliente e dos parceiros. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Muito bem, nós estamos iniciando a última situação problema dessa aula. E aí a gente vai avançar um pouco mais, lembrando lá nos níveis que a gente falou da organização, pensando na área operacional, ou seja, no nível operacional, na qual a preocupação da Maria é quais são os dados que estão sendo registrados fato a fato. Então, na área operacional, a gente já conseguiu sanar. Quando a gente fala na área gerencial, a gente entrou em duas situações, né? Uma delas em relação ao SCM-RP, que é decisão em relação a quais são os recursos, os melhores recursos, melhores processos para desenvolver os produtos, ou no CRM para ampliar as vendas. E aí a gente vai avançar um pouco mais pensando no que a gente diz de auto-administração, que é no nível estratégico. Como é que a gente atende então? Vamos ver a situação problema 4? O negócio da empresa, ou seja, o negócio da Maria, que é a confecção de bolos e doces, ela cresceu. Diante disso, ela sabe que benchmarking é importante, sobretudo também pensou em saber por que os bolos estavam estragados e por que teve devolução, o que aconteceu, é um dos pontos fundamentais, não só pensando nesse sentido negativo, que também é uma das propostas dos sistemas de informações, é apontar em que momento aconteceu um fato negativo, que é nesse caso aqui, ou até mesmo para pensar em uma estratégia em termos de competitividade. Quais são os serviços, ou quais são os produtos, ou um produto que seria adequado lançar, ou seja, oferecer aos clientes e parceiros para que nós consigamos então ter algo diferenciado, que é a ideia da inteligência competitiva, que é a ideia que a Maria sempre se preocupa.
Eu não posso cair nas vendas, eu preciso aumentar as vendas, ou pelo menos equalizar a minha situação da empresa, equalizar quais são os meus custos, saber que o meu produto está sendo vendido e eu tenho uma determinada lucratividade para que eu consiga manter os meus negócios. Então, pensando nisso, a gente está nessa situação. O problema é identificando, então, lá no slide, tais problemas em relação a deixar de produzir um tipo de bolo, muitas vezes porque lá no meu fornecedor eu tive esse problema, então por isso é que o bolo veio estragado em função de um insumo que veio com um problema já, ou será que era um problema no meu estoque, no meu acondicionamento? E para a gente conseguir definir melhor, trazer uma tomada de decisão mais segura, a gente tem exatamente 2 itens, né? O BSC, chamado Balance Scorecard, e também o BI, que é o Business Intelligence. Pensando, então, nessas ferramentas, nesses recursos da tecnologia de informação, que é um dos tipos de sistemas empresariais para que a empresa, ou seja, a Maria, tenha condições de decidir melhor em relação às suas necessidades, ou de aumentar, ou então de prever aquilo que possa acontecer com um produto e deixar de entregar até mesmo para que a gente possa, então, evitar alguns problemas futuros. Vamos lá para o slide, nós temos o seguinte, olha, o que é, então, pensando no BSC? Kaplan e Norton diz o seguinte, ó, uso de indicadores. O BSC nada mais é do que utilização de indicadores como exemplo. Perspectiva de clientes e também aprendizado e crescimento, que seriam os primeiros pontos para indicar se o mercado está bem ou não, né? Ou então os fatores mais importantes do ponto de vista de cliente, que no segundo ponto seria maior capacidade da empresa por meio de investimentos em recursos humanos. O que significa então tudo isso? Ele diz que à medida que a gente entende ou uma ação ou reação, nesse caso, uma consequência, eu tenho uma causa. E para entender quais são as causas, eu preciso, muitas vezes, em função da consequência, colocar ou criar indicadores para dizer o seguinte, olha, por que aconteceu aquele fato? É porque antes aconteceu outros fatos que acarretaram uma negativa, ou seja, teve bolo estragado, qual que é o fato que aconteceu antes de ter o bolo estragado? Ou foi um erro na produção, ou foi eu diria erro, ou então até mesmo sem ter um erro nosso ou da empresa da Maria, mas sim do próprio fornecedor ter colocado o produto ou alguma substância no produto, seja na farinha, no açúcar ou qualquer coisa assim, e que trouxe uma consequência. Então, a consequência foi o bolo estragado, mas como é que a gente consegue identificar? Porque o próprio bolo estragado pode ser um indicador não muito bom, né? Mas é um indicador que nós precisamos. E pensando nessa regra, é que a gente consegue, então, criar os indicadores para saber se o meu negócio está indo bem ou não. E o sistema de informações tem exatamente essa proposta. Utilizando os recursos da tecnologia da informação, eu posso implantar, eu posso desenhar, nesse caso, quais são os indicadores que eu posso criar e determinar os pontos de coleta das informações e também determinar a periodicidade que eu vou analisar esse indicador. Não somente quando acontece, mas eu posso analisar ela semanalmente, quinzenalmente ou então anualmente, de acordo com a estratégia que eu adoto para decidir se eu vou continuar com o fornecedor, se eu preciso muitas vezes melhorar o meu acondicionamento em termos de estoque, melhorar, muitas vezes dar um treinamento para um funcionário em função de alguma falha na produção. Então, esses indicadores me norteiam aí a ação em relação não só à produção, mas sim a tomada de decisão como um todo. Por isso que eu disse, né? Estamos vendo a empresa estrategicamente para evitar problemas ou então para criar situações em que eu posso avançar, alavancar as vendas e assim por diante.
O BSC, então, ele pode também, nesse diagrama ele está mostrando aqui, ó, eu posso tanto ter indicações na área financeira, processos internos. O problema que a gente falou agora há pouco de um bolo estragado, um exemplo que a gente falou, seria nos processos internos da produção, ou então, no momento em que o produto foi comprado de um fornecedor, que muitas vezes eu estou experimentando, então eu preciso ter um rastreamento melhor, e assim por diante. A gente citou também um treinamento mais adequado para o meu cliente, para o meu funcionário ou para a minha equipe como um todo, né? Ou até mesmo para identificar aquelas pessoas que reclamaram. E aí vem também, dentro do que a gente já estudou agora há pouco, né? Quais são os clientes que poderiam mostrar que aquele produto teve problema. Lembra do CRM colaborativo? É naquele momento que o cliente pode estar contribuindo com o nosso indicador BSC. Ok? Tudo bem. O sistema vai atender dessa maneira. Só para detalhar um pouco mais, a gente tem esse gráfico, esse diagrama, inclusive está lá no livro de vocês, no teu livro lá. Você pode pensar o seguinte, né? Num processo interno da empresa, como é que seria? Quais são os objetivos que eu tenho em relação aos processos internos? Seria na confecção de um bolo, de um item lá do meu item de venda? Quais são as medidas que eu preciso para que eu tenha segurança no que eu estou decidindo? Se é em termos de quantidade, se é em termos de temperatura dos ingredientes que eu estou utilizando, ou do tempo de fabricação, ou tempo de processo de industrialização, e quais são as metas. Se em termos de qualidade eu posso falar, em termos de quantidade, eu posso falar em algumas quantidades para que o produto tenha melhor qualidade ou que não apresente problemas lá para o cliente. Então são essas metas que eu coloco e também algumas iniciativas que eu parto de um treinamento e assim por diante. Então eu posso mapear todos os meus indicadores em termos de processos internos, aprendizado e crescimento, que é aquela área de treinamento para a minha equipe, ou para os meus parceiros também, e até mesmo para os clientes, em cima de uma ação utilizando o CRM operacional ou utilizando os dados de um CRM analítico. Em termos financeiros também, eu posso estar indicando aí se eu tenho mais lucratividade ou não, se eu tenho mais prejuízo ou não. Tudo bem? Continuando mais um pouquinho, falando agora sobre Business Intelligence. O que é? É um conjunto de ferramentas e aplicativos que possibilitam a organização analisar informações para quê? Para tomadas de decisões melhores e mais dinâmicas. Então, muito bem. Usando a tecnologia da informação, pensando lá em todos os dados integrados, quando a gente mostrou o diagrama com o banco de dados centralizado naquela figura, integrando todas as áreas operacionais, todas as funções empresariais, eu tenho condições, então, de colocar isso exatamente nessa ideia, nesse recurso que é o Business Intelligence. Eu consolido as informações, eu faço um cruzamento dessas informações para que eu consiga, então, fazer uma tomada de decisão mais adequada. Continuando, nós temos lá, então, permite cruzar os dados, visualizar informações de todas as áreas funcionais, pensando lá na produção, pensando no meu fornecedor, pensando também nos meus clientes e muitas vezes colocando um cenário hipotético para eu fazer uma comparação. A gente falou agora há pouco em relação a será que eu tenho lucro? Será que a Maria está tendo lucro com a venda de um determinado produto? Eu posso simular, então, através dessa ferramenta Business Intelligence, colocando um nível, ou seja, um percentual de lucratividade para saber qual que é o impacto que tem, né? E onde eu posso mexer, onde eu posso alterar em termos de produção, em termos de prazo ou algum recurso até mesmo de equipamentos, muitas vezes, para que eu possa, então, conseguir uma lucratividade maior. Ou para eu perceber que aquele produto não tem lucratividade. Então, com isso, eu consigo simular vários cenários. Isso é importantíssimo.
É uma ferramenta de quem? Lá na área ou seja, a nível da alta administração. O executivo sempre vai estar pensando exatamente nesse ponto. Vamos ver um vídeo agora que é exatamente para exemplificar essa situação. Nossa, cheira isso. Verde, fedido e é super caro. Mário! Mário! Ei, Mário! Quem compra essa coisa? Isso fede. Olha, Beto, as pessoas que compram este queijo fedido também compram 92% dos biscoitos importados que vendemos. E sabe quanto a gente ganha com esses biscoitos? Como ele sabe disso? Bom, então a gente sabe que alguns produtos, eles podem estar relacionados com outros produtos. Então, muitas vezes, eu que vendo um bolo, por exemplo, ele pode estar associado a algum tipo de doce. E é dessa forma que a gente vai identificar, através desses indicadores do BSC, para que eu possa, então, oferecer determinado produto numa determinada época também, para que eu consiga, então, ou equalizar a minha venda, ou até mesmo para satisfazer melhor os nossos clientes. Continuando no slide, nós temos o seguinte, ó, algumas vantagens dos Business Intelligence, ou no caso, quais são os itens, os recursos que nós precisamos para o Business Intelligence? Nós temos lá o Data Warehouse, o Data Mart, ferramentas do tipo Online Analytical Process, Data Mine, são as ferramentas que podem trazer aí os benefícios do Business Intelligence. Eu preciso estar utilizando todas elas? Nem sempre, mas elas é que integram os dados do SCM, RP e CRM. Então, esses são os recursos que eu preciso conhecer para que eu possa, então, consolidar o meu BI. Vamos pensar no Data Mine. Se eu estou naquela situação, olha, eu tenho um bolo estragado, então eu preciso entender como extrair esse dado. Eu faço uma mineração, que é o Data Mine. Eu faço uma mineração dos dados de produção, de fornecedores, de estoque ou de manutenção de todos os ingredientes que eu usei para aquele bolo. Então, é bem dessa forma que a gente vai buscando essa informação ou os dados registrados. Por isso que o sistema de informação sempre está trazendo lá desde a coleta, armazenamento dos dados e também a distribuição da informação. Continuando mais um pouquinho aqui, falando sobre o BSC para a gente fechar essa situação, problema 4. Então, aplicar o BSC nesse empreendimento da Maria é o norteador dos negócios, tanto para identificar os problemas quanto para alavancar os negócios. E os objetivos dos indicadores a serem trabalhados, quais são? Nós precisamos determinar e fazer um planejamento para que esses objetivos fiquem claros. Quais as ações para que a gente consiga trabalhar para realizar esses objetivos e também, muitas vezes, conseguir identificar que aquele item é inovador ou não para o negócio dela e, logicamente, se não é inovador, mas pelo menos para fazer a manutenção do que ela precisa na empresa dela. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Muito bem. Agora, para finalizar essa aula, eu gostaria de apresentar uma ideia que é exatamente para complementar tudo isso que a gente falou em termos de CRM, de RP, SCM e tudo mais, até mesmo o BSC e Business Intelligence. Vou mostrar um diagrama para você que é em relação a como identificar as regras de negócio ou classificação das regras de negócio para que você possa trazer mais benefícios através dos sistemas de informação.
esse é um exemplo de um framework que a gente criou, que eu criei no caso, né? Ele tem como proposta também ajudar a Maria ou outros clientes, ou outras organizações. Como é que funciona? É um cubo na qual eu consigo identificar quais são as regras necessárias para a área operacional, ou seja, nível operacional, gerencial, estratégico, dentro daquela ideia que a gente já comentou, inclusive nessa aula. E aí eu posso trabalhar também quais são as regras que eu preciso tomar cuidado dentro dos sistemas para que eu possa começar a trabalhar em termos de ser diferente, ser inovador. Eu posso criar uma regra de, por exemplo, comissionamento do meu parceiros. Eu começo a aplicar essa regra diretamente, sem o sistema de informação, mas já com o meu parceiro e o meu cliente também conhece essas regras, ou então eu posso já trabalhar com software. Então, quando eu faço essa classificação, eu consigo implantar um sistema de informação mais adequado, seja a nível estratégico ou a nível operacional ou gerencial. E muitas vezes eu posso também classificar essas regras de acordo com um exemplo que eu disse agora há pouco de comissionamento de um parceiro, quando eu estou falando em ou negócio e estratégia ou estou falando em mercado e clientes. Um outro exemplo seria: eu estou atendendo todas as demandas fiscais e legais em relação à Secretaria de Fazenda, em relação aos impostos, encargos, então eu posso criar a minha regra de negócio dessa maneira para atender tanto a área operacional como estratégica, de acordo com a minha regra de negócio. Então, quando eu entendo melhor as minhas regras de negócio, eu com certeza vou conseguir trabalhar melhor a informação na empresa. E é da mesma forma que você pode estar trabalhando. Então, vamos pensar nessa situação para que você possa direcionar melhor os sistemas de informação na sua organização.